Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como Deus é bom, meus amados irmãos. A gente pode se alegrar na presença de Deus, meio às provas, meio às lutas, mas a gente tem que se alegrar. A Bíblia diz: louvai a Deus com cânticos alegres. Então nós estamos louvando a Deus, se alegrando. Tenha certeza que o mal está saindo da tua casa, da tua família. Deus está operando porque tu está aqui louvando a Deus em nome do Senhor Jesus. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, funk, sertanejo, nós ficávamos a noite toda, vinha uma música atrás da outra, nós cantava, dançava, fazia de tudo, e a nossa vida era mais desgraçada, porque quando chegava em casa era aquela tristeza, aquela depressão. E eu tenho certeza que agora você está trazendo o mundo espiritual ao teu favor. Você já não está mais fazendo com que Satanás venha tripudiar na tua vida, e Deus mudou e colocou um grande cântico na tua boca, um grande hino. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele me colocou de novo agora um novo cântico, um novo hino. Então você está cantando e louvando e adorando a Deus, não mais o homem, não mais raça negra, não mais Claudinho Bochecha, nem sei porque eu já sou, faz tempo já que eu saí desse mundo, faz tempo que eu saí dessas imundícias da carne, eu nem sei mais o que é moda desse mundo, mas eu sei que é louvar e adorar a Deus, e isso é que Deus tem feito nas nossas vidas. Louvamos e adoramos eles em tempo e fora de tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir para que os irmãos se colocassem de pé, abrissem a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo de número 2, que eu estarei fazendo a menção desse primeiro momento da palavra de Deus. Daí nesse primeiro momento a gente lê, e depois você pode tomar o seu assento e a gente vai estar meditando na palavra de Deus. Meus amados irmãos, a gente vem fazendo uma série de estudos da palavra de Deus acerca do mundo espiritual, uma série de estudo acerca de maldição, acerca das coisas que acontecem no mundo espiritual, para que a gente venha se proteger, aprender a vencer na batalha. Afinal, a guerra ela nunca termina, só vai terminar quando a gente vier com esse corpo, vier desfalecer, porque o apóstolo Paulo, ele entendeu que era uma guerra, que era uma batalha. O cristão, e nós estamos aqui nesse mundo por uma guerra. Muitos estão sofrendo na mão do inimigo, mas a igreja tem que aprender a batalhar. Deus te chamou como ser soldado. Quando você aceita Jesus, você está no quartel celestial, porque até no céu houve guerra. A Bíblia relata no livro de Apocalipse que houve uma guerra no céu. Então tinha os anjos lá guerreando. Então veja que a guerra já é do mundo espiritual, já é desde o princípio. Então nós estamos fazendo uma série de ensinamentos. Então hoje nós vamos estar falando daquilo que a gente falou que iria iniciar. Nós vamos falar como que a gente se defende para não transformar as bênçãos que o Senhor nos alcança em maldição. O que a gente faz? Porque isso são a questão de escolha. Eu e você, diariamente, temos que passar por diversas escolhas na vida. Não adianta, o cristão, eu vinha meditando no carro ali, e meditando no Espírito, Deus me falava que tem coisas que Ele coloca para todos, seja ímpio ou seja homem de Deus, mulher de Deus. Se nós parar para analisar, Ele dá vida a todos, porque o diabo não gera vida. Deus, Ele deu a vida para todos. Então Ele deu a oportunidade para todos viver. Todos que estão vivos foi porque Deus quis que fosse dessa maneira. Porque o diabo não gera ninguém, o diabo não tem poder para gerar a vida. Deus veio para trazer a vida. O sol nasce para todos. O ar é para todos nós respirar, para ímpio, para pecador. E escolhas também é para todos. Então tem muitas coisas que neste mundo são para todas as pessoas. Só que daí, meus amados irmãos, muitas pessoas sofrem porque não sabem tomar as decisões corretas. Muitas pessoas sofrem durante a vida toda, porque decidiram errado. Então eu quero trazer para vocês aqui o ensinamento no mundo espiritual, falando um pouco de maldição. Sim, as pessoas que transformam as bênçãos do Senhor, porque Deus nos tira da maldição e nos coloca na bênção, e tem como nós retornar para lá. Nós vamos biblicamente. E também como que a gente pode analisar agora as decisões do nosso dia a dia, porque você vai sair daqui e vai ter que tomar uma decisão. Você está aqui no culto, você tem que tomar uma decisão. Você aceitar Jesus é uma decisão para a sua vida. Então imagina se eu creio que não tem como nós acertar todas as decisões, mas tem como nós filtrar as decisões e errar menos.
Por exemplo, eu fiz muitas coisas erradas no mundo, decisões que eu propriamente fiz, mas toda decisão, todo ato de um homem, de uma mulher tem uma consequência. E muitas pessoas decidem e optam pela maldição e acabam saindo da bênção da situação que está. Malaquias capítulo de número 2, no versículo de número 2 somente, nós vamos estar lendo. Deixa eu colocar aqui, que eu acabei tirando. Malaquias 2, no capítulo de número 2 também. Senhor, que o Senhor venha abençoar esse ensinamento completamente, ó Pai, na Tua presença, que os meus irmãos venham estar, em nome do Senhor Jesus, agora conectado em espírito, e que o Senhor venha estar nos abençoando. Malaquias capítulo 2, versículo 2, olha só, diz assim, ó: se não o ouvirdes e não produzirdes em vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoei as vossas bênçãos. Vamos repetir isso daqui? Amaldiçoei as vossas bênçãos. Assim já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Pode sentar glorificando e exaltando a Deus, aplaudindo aquele que vive e reina, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Senhor, que o Senhor fale com o teu povo e que a tua igreja venha estar conectada completamente aqui nesse lugar, para que venha entender as coisas de Deus. Meus amados irmãos, eu gosto do culto de porque a gente pode estar meditando na palavra. Confesso para os irmãos que eu já estou há muito tempo no Evangelho e cada dia mais Deus trabalha na pregação e vai trabalhando em nós. Por muitas das vezes a gente fala alto, grita, não entende muita voz, mas é que Deus que vai trabalhando, porque o homem é imperfeito. Muitas das vezes a gente erra em algumas palavras, porque nós somos humanos e a Bíblia diz que o Espírito Santo que prega, mas o Espírito ele limita contra a carne. Então a cada dia mais a gente tem se preparado para trazer ensinamentos para que a vida das pessoas venham ser edificadas, venham ser transformadas. Então esse culto de ensinamento é um culto onde a gente pode falar com mais calma, onde a gente pode colocar com que a Escritura, você que não entende, possa estar entendendo. Porque nós temos que entender uma coisa, que o Espírito Santo de Deus tomou o corpo de Filipe e mandou ele ir até o eunuco. E ele perguntou, para quê? Para que Filipe foi até o eunuco? Para ensinar a palavra de Deus. Então usou o servo dele só para lá ensinar, porque ele sabia que o eunuco estava lendo e não entendia. Então necessitava de alguém para ensinar. Veja que o Espírito Santo de Deus coloca pessoas na sua vida para te ensinar. Então muitas das vezes não seja ignorante pensando, não, eu vou aprender sozinho, eu vou buscar sozinho, eu vou saber sozinho. Não, você tem que pegar aquilo que você não entendeu e buscar. Olha, eu não entendi, me dá um discernimento nisso, porque eu não entendi essa palavra de Deus. Então é por isso que as pessoas vêm à igreja. A igreja mudaram um pouco a ênfase da igreja, a ênfase do evangelho, porque as pessoas estão vindo para buscar a bênção, não estão vindo para buscar a palavra de Deus, para aprender. Por isso que tem poucos cultos de ensinamento, mas esse é um culto que vai te abençoar muito a tua vida, é um culto que vai fazer com que tu venha tomar uma direção pelo manual que Deus escreveu, uma poesia, uma carta de amor, para que a gente viesse seguir conforme a sua palavra. Então, meus amados irmãos, hoje aí a gente quer falar sobre as pessoas estar na bênção, ou seja, receber uma bênção de Deus, uma vitória de Deus, e aquela vitória se torna o quê? Uma maldição. Veja que nós lemos ali, isso está sendo dito para os sacerdotes se corromperam, e não estavam mais com o coração em adorar a Deus, em louvar a Deus. Então foi escrito nesse contexto. Mas Deus não muda, Ele não faz acepção de pessoa. O ensinamento de Deus para o sacerdote, para o pastor, é o mesmo ensinamento para mim, é o mesmo ensinamento para mim, é o mesmo ensinamento para vocês. Então, com base bíblica, dizendo ali, a gente vê que Deus que lançou uma maldição sobre as bênçãos que Ele tinha dado para a vida, porque quem abençoa é Deus. As bênçãos que Ele tinha dado. Muitas das vezes a gente para e pensa, e as pessoas pensam, ganha um carro, é bênção de Deus.
E aí a pessoa sai da presença de Deus, acaba batendo aquele carro, acaba até mesmo não vindo mais adorar a Deus com aquele carro, com aquele veículo, não quer dar carona, acaba resolvendo fazer as coisas que desagradam a Deus, e depois começa a vir os problemas, e aquela pessoa não entende. Então, meus amados irmãos, existem bênçãos que Deus nos dá, mas se nós desobedecer, se nós não fazer aquilo que Deus manda fazer conforme a sua palavra, a gente acaba se afundando e pensa que é o diabo que está nos tocando, mas não, é a nossa própria obediência, porque a gente fez um ensinamento dizendo que a maldição sem causa não se prospera. Não tem como o diabo tocar em alguma coisa minha ou sua, que Deus nos abençoou, se a gente não der legalidade para ele. Então, meus amados irmãos, isso na Bíblia aconteceu diversas vezes. Eu quero que vocês lembrem o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles estavam onde? Na bênção. Eles estavam num lugar abençoado. Eles não precisavam trabalhar, tinha comida, tinha ali até a visão espiritual aberta, vamos se dizer, porque a Bíblia relata que os anjos vieram e dividiram. Deus estava com eles, Deus caminhava no jardim, Deus ia ter com Adão, Deus ia conversar com eles. Eles tinham domínio de todos os animais, eles não precisavam trabalhar, eles estavam na bênção, eles estavam no paraíso. Até mesmo Lúcifer estava lá, um anjo de luz, na bênção, no paraíso, mas a sua desobediência fez com que ele perdesse aquela bênção, tornou maldito. A maldição dele que não tem nem salvação. Veja que a maldição de Adão também fez com que se alastrasse a diversos homens, porque todo aquele que é nascido de carne sofre a maldição da morte. Então Adão, através do seu pecado, trouxe a morte à humanidade, porque o homem era um homem vivente, era alma vivente, era um homem que não estava predestinado a morrer. O plano de Deus não era a morte, mas a maldição ele trouxe, porque o salário do pecado deles, que eles cometeram, foi a morte, e cai sobre mim e sobre você. É por isso que nossa carne, para Deus nada presta. Essa carne ela vai voltar ao pó, mas o que está dentro de nós, a nossa alma, o Espírito Santo de Deus, é isso que Deus quer, para que a gente venha ir para o céu. Então por isso que a gente tem que ter um novo nascimento, um nascimento espiritual. Deus dá oportunidade para todos nascer nessa carne, mas o nascimento espiritual é para quem quer, para quem busca nascer de novo. Veja, meus amados irmãos, que continuou acontecendo isso. O povo de Deus estava na escravidão. Não estava na escravidão o povo de Deus, eles estavam escravos, eles estavam tomando chibatada, eles estavam apanhando. Então quando eles estavam apanhando, tomando diversas chibatadas, Deus lembrou da sua promessa que tinha com o seu servo Abraão, e levantou agora Moisés ali para representar também o libertador, para ajudar a tirar aquele povo do Egito. O povo saiu do Egito, saiu da escravidão e veio para o deserto. Deus fez os maiores milagres que um povo pôde ver. O mar se abriu, o pão caía do céu, ele andava numa coluna de fogo, a roupa não se desgastava. Eram muitas e muitas bênçãos que aconteciam ali no meio deles, e o povo estava sempre fazendo o quê? Murmurando. O povo estava reclamando. O povo sempre queria mais. E então, pela murmuração, veja que eles andaram em círculo e não via que Deus estava com ele, que eles estavam vivendo antes lá no Egito numa situação pior, que eles estavam vivendo numa situação de escravidão. Por que muitas pessoas hoje recebem o milagre de Deus? Por que muitas pessoas recebem ali a presença de Deus, que Deus está com ele, depois perde, acaba voltando para o Egito, acaba voltando para o mundo? Por quê? Porque muitas das vezes não entendem as provações de Deus que passam e acabam desobedecendo, escolhem desobedecer e acabam voltando para o Egito. Deus, naquela situação, foi diversas pessoas que morreram, foi diversas pessoas que desobedeceram, foi diversas pessoas que pegaram doenças, passaram por pragas. Por quê? Porque eles estavam sendo desobedientes a Deus. Então, meus amados irmãos, a murmuração, a ingratidão a Deus faz com que as promessas de Deus se retardem na nossa vida. Então, se você passa por uma prova, passa dando glória a Deus. Se você passa por um deserto, passa dando glória a Deus, porque tudo tem seu tempo na sua vida. E você sabe que essa provação que você está passando não é a primeira, você já passou por várias, e Deus não te desamparou. Então nós temos que entender que a murmuração prejudica com que a gente venha fazer que as decisões de Deus, os planos de Deus acontecem. Então, sempre quando o povo está na bênção, teve um rei chamado Saul também. Veja que o povo estava na bênção, o povo estava alcançando vitória. E uma das coisas que a gente faz, meus amados irmãos, quando a gente aceita Jesus,
vem na igreja, uma das coisas que acontece com a maioria das pessoas, elas voltam a olhar para o mundo. Ela vem e está passando por luta, está passando por prova. Deus tira da depressão, Deus abre a porta de emprego, seja qualquer coisa que a gente venha buscar, porque todo o cristão, toda pessoa que se converte vem buscar a Deus por interesse. Ou não aguenta mais aquela vida que está vivendo, ou está depressivo. Todos vêm buscar a Deus por alguma coisa. Aí Deus recebe, Deus faz milagre. Só que o que acontece depois? Eles começam a lembrar do Egito. Eles começam a olhar as coisas que tem ao redor. Eles começam a olhar os bens materiais. E aí quer uma casa, aí quer isso, aí quer as coisas que o mundo quer, quer as coisas que o mundo tem. Começa a se preocupar aquilo, ou seja, qualquer coisa que te desvia da presença de Deus, que perde com que tu venha buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. O que Jesus diz? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É tudo o resto. Se tu colocar Deus em primeiro lugar, se tu colocar o reino dos céus e a sua justiça, andar conforme a justiça de Deus, Ele vai acrescentar o restante na tua vida. Só que as pessoas não entendem isso. Por exemplo, se eu estou orando por uma varoa, eu gosto de falar isso, estou orando por uma varoa para casar. Se eu for um homem de oração, se eu for um homem de jejum, se eu for um homem de Deus, que prega a palavra, que faça a obra de Deus, com certeza outra mulher de Deus vai se atrair, vai querer também casar comigo. É assim que a gente coloca. Então eu coloquei primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Eu coloquei primeiro Deus em primeiro lugar. Eu fui orar, eu fui jejuar. Então o Espírito Santo de Deus atraiu outra pessoa também cheia do Espírito Santo de Deus, que esteja na mesma fé, que queira casar comigo, seja no lado da mulher ou seja no lado do homem. Então, meus amados irmãos, colocar Deus em primeiro lugar é isso que a gente tem que fazer. Colocar Deus em primeiro lugar é isso. Eu vou fazer as coisas de Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou iniciar o dia apresentando a minha família a Deus, os meus filhos a Deus, para eles guardarem a minha casa, para eles guardarem a minha família. Eu vou colocar tudo isso em primeiro lugar. Então, meus amados irmãos, é isso que nós devemos fazer, em nome do Senhor Jesus, colocando Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o resto das coisas são acrescentadas. A gente consegue tomar melhores decisões. E veja que o povo estava na bênção, mas eles começaram a olhar ao redor, e eles viram que todas as outras nações tinham um rei. Então eles pediram que eles tivessem um rei também. Eles chamaram o profeta Samuel e falaram: olha, nós queremos um rei. Todas as outras nações têm um rei e nós não temos. Veja que eles queriam ter aquilo que o mundo tinha. E Deus falou: olha, esse povo não rejeitou você, rejeitou a mim. Porque eles já tinham um rei, mas eles não perceberam. Eles estavam com o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O rei deles era Deus. O rei deles era Deus, que estava no céu guiando, falando agora propriamente com o servo, para que instruísse o povo. Ele diz: olha, esse povo rejeitou a mim, não a ti, Samuel. Então, se eles querem um rei, dá um rei para eles. E o povo escolheu o rei Saul, um rei que todos nós sabemos que foi desobediência. Eles escolheram pela aparência, porque a lata que ele era formoso, era bonito. Muitos hoje estão na igreja escolhendo agora pela aparência. Eu gosto daquele pastor, eu estou indo naquela igreja porque o pastor isso, eu gosto daquilo, ele é homem de Deus. Irmãos, vá pelo ensinamento que você está recebendo do pastor. Se ele está te ensinando a ir para o céu, não vá porque você gosta por causa daquilo, mas vá pelo que você está aprendendo, pelo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Hoje, muitas pessoas estão indo à igreja lá porque eu vou ver o Marcos Feliciano pregar, eu vou ver o Juarez Tavares, eu vou ver isso, e estão indo para ver o homem, mas nem lembram mais da mensagem do que o homem deu. Eles só foram lá para ver aquela pregação, eles lotaram a igreja e depois nunca mais voltaram nesse lugar. Isso é nada mais, nada menos que uma transferência de idolatria. Qual a diferença de o católico ir na procissão da Fátima, da Aparecida, do Ciro, e os crentes ir na procissão do Marcos Feliciano, do Júnior Trovão? Qual que é a diferença? Porque eles estão indo lá só porque ele está ali. O católico também está indo agora lá só porque a santa veio de lá de outro lugar, trouxeram de Portugal, e isso que eles fazem, aquela peregrinação. E é isso que está acontecendo, uma idolatria no meio dos evangélicos também, uma idolatria gospel terrível e tremenda. Então nós não podemos ser participantes disso.
A gente tem que ir pela palavra de Deus, pela presença de Deus, se humilhar na mão daquele que pode fazer algumas coisas, porque Juarez Tavares não salva, com todo respeito, Júnior Trovão não salva, mas quem salva é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Porque hoje a gente está vendo muita teologia, muitas vezes e poucas palavras do Espírito. É fácil eu ir lá nos Gideões e ficar um ano colocando na memória uma mensagem. Eu vou lá, a mensagem que impactou o Brasil. E aí a gente vê o Brasil da mesma maneira. O Brasil não muda. O Brasil não muda, as pessoas não mudam, ninguém se converte, todo mundo rodou, todo mundo sapateou. Mas o que aconteceu? Não muda. Os jovens continuam namorando na porta da igreja. A doutrina não volta como antigamente. O povo não se conserta. A Bíblia relata que Elias foi lá e pregou o conserto, e o povo se consertou, desceu fogo do céu, e tinha aqueles que queriam ainda adorar. Então hoje tem até o tal dos pregadores gospel. O melhor pregador é esse, o segundo é esse, Jonathan Carlos, e eles fazem a lista. Será que existe isso mesmo? Os top 10, os melhores pregadores do Brasil, os melhores pregadores, quem prega é o Espírito Santo. O homem não pode nada. O homem é comedor de feijão e arroz, a mulher é comedor de feijão e arroz, não pode nada, meus amados irmãos. Por isso que está acontecendo aqui: ai do sacerdote, parem de dar glória a si mesmo. Eu vou fazer as bênçãos de vocês virar maldição. Muitos estão na bênção, carro importado, estão andando aí rico, estão cobrando para pregar, estão cobrando dinheiros e dinheiros, mas breve a maldição vem aí, porque Jesus Cristo está voltando. E a gente sabe que horrenda coisa é cair nas mãos do vivo. A palavra do Senhor Jesus não tem preço para me dizer eu cobro 20 mil. A palavra do Senhor Jesus não tem preço para dizer eu cobro 10 mil. A palavra do Senhor Jesus não tem preço. Ele disse: de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Então, meus amados irmãos, o povo quer sempre alguém para adorar. O povo quer sempre alguém para seguir. O povo procura. Eu vejo na internet, ali na mídia que a gente trabalha no YouTube, eles descobrem o erro de um pastor e já vão correndo atrás de outro para adorar. Nem oram para ver quem é de Deus, quem não é de Deus. Eles veem: olha lá, esse pastor aqui se perverteu. Eles vão lá, ficam procurando de canal em canal. Olha, agora esse aqui é um homem de Deus que eu vou seguir. E não tem uma vida com Deus, não tem uma vida com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não testifica os ensinamentos, porque eles não buscam saber se é de Deus ou não. Eles só querem estar ali com o celular na mão e sem administrar, ver se verdadeiramente aquele homem é um homem de Deus, como é que é a sua casa, a sua família, se ele está ali íntegro. E hoje, meus amados irmãos, quem tem mais inscrito é o maior homem de Deus. Olha como é que o povo está decidindo, dizendo: olha, o pastor Diego tem só 1000 inscritos. Não, mas o outro lá tem 1 milhão. Olha, ele é homem de Deus. O pastor Diego que tem menos, não, ele não é homem de Deus. Eles estão agora fazendo a fé por coisa de like, visualização. Eu sou mais homem de Deus porque tem mais pessoas aqui na minha live. Eu sou mais homem de Deus que tu. Coisas que banalizam o Evangelho de Cristo. Por acaso Jesus Cristo não foi pregar para um endemoniado de Gadara? Por acaso Jesus não foi pregar para um paralítico do tanque de Betesda? Então, se tiver uma pessoa na live, o Espírito Santo de Deus também vai estar junto com aquele homem de Deus. Isso que a Bíblia nos ensina. Então ficaremos com a palavra de vida eterna, a palavra do Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, não caímos nessa não. Não caímos nessa não. Porque hoje estão indo atrás da multidão. A multidão está ali. Vigia onde está a multidão. A multidão mandou crucificar Cristo. A multidão mandou crucifica-o e escolheu o ladrão. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele quer qualidade, não quantidade. Ele quer corações sinceros, não pessoas que vão lá no meio da multidão. Porque pode ver, qualquer pregador famoso arrasta a multidão. Qualquer pregador famoso, qualquer cantor arrasta a multidão. E aí você vai ver, eles não dão um bom testemunho. E depois vem o escândalo. Que o pastor tal fez isso com... E muitos acabam se desviando da presença de Deus. Porque vê o escândalo daquele homem ou daquela mulher. Então, meus amados irmãos, o povo lá de Israel queria alguém para adorar. Então eles estavam na bênção. Veja que eles estavam na bênção e caíram na maldição. E hoje, agora como nós estamos falando também, a igreja faz isso. A igreja está na bênção. Está na bênção, tem Jesus, tem o Espírito Santo.
mas trocaram trazendo a maldição para a igreja. Teatro. Vamos supor um teatro. Se a gente fizer uma encenação aqui, uma encenação para Deus no altar. Eu não conheço ninguém que se converteu com teatro. Você conhece uma pessoa que viu um teatro e aceitou Jesus? Não existe. Agora você conhece alguém que escutou a palavra de Deus e aceitou Jesus? Você conhece pessoas que quando estavam pregando, o Espírito Santo de Deus falou com ela a ponto: nossa, mas esse homem conhece a minha vida, eu nunca vim aqui, ele não sabe não, mas está falando tudo que eu passo, tudinho. E aí sabe o que o diabo fez? Colocou uma mentira. Porque teatro é ensinação, mentira. A Bíblia relata que Paulo estava pregando em Atenas e eles estavam fazendo teatro para a deusa Diana. Está na Bíblia. E agora estão fazendo teatro para que fique bonito. A mãe chora, o pai chora, fica aquela encenação, mas não há arrependimento. Isso está acontecendo dentro da igreja. A igreja que Jesus Cristo levantou para falar. Ele não falou: ide, fazei teatro, ide, vendei CD, ide, vendei Bíblia, ide. Não, ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Isso daí que a palavra de Deus nos diz. Não é para crer no teatro, não é para crer nada. Então nós achamos bonito, mas não entendemos no mundo espiritual, mas é uma mentira que está acontecendo ali. Então, meus amados irmãos, nós temos que tirar essas maldições e ir se limpando, não se corromper. Porque, pastor, eu estou lá, então tu está indo lá e está debaixo de maldição. Veja que Deus fala que a maldição vai cair sobre os sacerdotes, sobre vocês, as bênçãos de vocês, porque vocês não estão me louvando com teatro. Vocês me louvam quando pregam a minha palavra. Vocês me louvam quando falam da crucificação. Você me louvam como adoram, não quando fica aí fazendo coisa para emocionar o homem. Então, meus amados irmãos, os louvores mudaram. Tudo mudou. Louvor agora que um egocêntrico que vai para o homem, que fala para a mulher. Aí um espírito de emoção, o mesmo espírito que pegava o Lua Santana lá quando cantava no mundo, as pessoas chorando, mas tendo remorso, não tendo uma transformação de vida. Vai lá, chora, mas não muda. Então o Espírito Santo de Deus transforma, o Espírito Santo de Deus muda. O Espírito Santo de Deus, mesmo que antigamente louvava, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aquela pessoa lá tocava dentro dela. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Olha aí, e agora me alegro em sua luz. Eles trocaram para dizer assim, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Um hino cantado para o homem. E os meus inimigos agora vão ver a minha vitória no sabor de mel. Coisas que não tem nada a ver. Tiraram a adoração a Deus. E Deus disse: eu colocarei maldição nas bênçãos que eu coloquei para vocês. Porque a igreja é bênção. A igreja é bênção de Deus na terra. Mas o que eles estão fazendo com a igreja? Transformando em maldição. A igreja é bênção de Deus na terra, mas estão transformando em maldição. Então, meus amados irmãos, saia do engano. Filtre aonde você vai. Porque se você for um pouco inteligente e souber que se você está andando no meio de pessoas que são do tráfico de droga, você a qualquer momento pode ser preso com eles. Você a qualquer momento, se a polícia vier, a autoridade vier naquele momento, eles podem estar com drogas, com arma. Não importa se você é crente ou não é. Se você estiver no meio, você vai responder. Você vai preso, você pode ficar lá anos, você pode se prejudicar. Então, se você estiver no meio de uma obra que não é de Deus, você está conivente lá com o erro, sabendo das coisas que estão erradas. E o que vai acontecer? E se a autoridade maior vier e te pegar lá dentro? E isso que nós temos que entender. Se Deus te colocou como um profeta, tu vai lá, anuncia. Vai lá, prega a palavra de Deus, anuncia. E sacode a poeira do pé. Aqueles que são ovelha do Senhor Jesus vão ouvir a voz do Senhor Jesus. Aqueles que, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem e entendem a minha voz. Meus amados irmãos, eu vou pedir para a irmã Tanise me ajudar para ler Gênesis capítulo de número 25. E eu vou pegar aqui Hebreus, Gênesis 25,
Abra sua Bíblia em Gênesis 25, que nós vamos falar de um homem que perdeu uma bênção do Senhor, um homem que estava na bênção e depois tentou voltar atrás e não conseguiu. Gênesis capítulo de número 25, do 29 até o 34. Vou passar para a nossa irmã Tanise, está lendo. Se vocês quiserem ficar sentados, deixa só a irmã Tanise de pé, sem problema. Gênesis 25, irmã Tanise, pode ler a partir do 29 até o 34. E Jacó cozeram guiçado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Porque isso se chamou o seu nome, Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Pode seguir. E então disse Jacó: Vende-me a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer, e para tu servirá a tua primogenitura? Então disse Jacó: Cura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus. Vocês viram o que aconteceu? Deus dava bênção para aquele que nascesse primeiro. Aquele que nascesse primeiro, ele recebia e era da bênção do Senhor, para que ele pudesse ser da linhagem de Jesus, né? Da linhagem de Jesus, da genealogia de Cristo. E também da genealogia de Cristo, o que aconteceria? Ele recebia a bênção da primogenitura. Então Esaú foi aquele que nasceu primeiro. Todos nós sabemos que Jacó saiu agarrado no seu calcanhar. Então veja que agora Esaú, ele rejeitou a bênção do Senhor por um simples prato de comida. Ele rejeitou. Não te lembra nada, você que rejeita de jejuar, não te lembra nada assim no mundo espiritual, por um prato de comida? Deus quer te abençoar, Deus quer te renovar, e aí vem um prato de comida, você acaba indo lá e alimentando a carne. Muitas pessoas perdem muitas das vezes a bênção, a experiência que Deus quer dar. Eu aprendi isso porque é quando a gente está preparado para fazer algo para Deus, um jejum, uma consagração, é aí que vai vir pessoas te dar comida, te dar bala. E isso quem jejua sabe, quem se consagra para Deus sabe que vem bala, vem bombom, vem de tudo, vem até o café na cama, vem de tudo, vem de tudo. Então nós temos que estar sempre conectado com o Senhor. Então um conselho que eu dou sempre para os irmãos é não dizer amanhã eu vou jejuar. Não diga amanhã eu vou jejuar. Só acorda e jejua, porque o diabo vai armar algo para que tu não venha jejuar, para que tu não venha conseguir. Mas falando da bênção, ele estava na bênção. A bênção estava sobre ele. Só que ele rejeitou a bênção do Senhor e ficou agora sobre a maldição. Ele estava sobre a bênção do Senhor e rejeitou. Irmã Tanise, abre em Hebreus capítulo de número 12, do 16 ao 17. Olha só, meus amados irmãos. Então ele rejeitou a bênção do Senhor. Só que muitas das vezes quando a gente escolhe errado, ele fez a escolha para saciar sua carne na hora. Ele disse: eu estou morrendo de fome. Então o que me adianta a bênção do Senhor, a primogenitura? Ele pensou mais na sua necessidade na hora, ele pensou na situação na hora. E com certeza ele disse: eu estou morrendo de fome. Com certeza ele não ia morrer aquele dia. Ele poderia esperar fazer um alimento, esperar a mãe dele preparar um alimento, mas ele acabou perdendo. E ele se arrependeu depois. Ele foi buscar, ele foi chorar. Mas vamos ver o que aconteceu quando ele se arrependeu. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 16 ao 17. Pode ler. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. 17.
porque bem sabeis que, querendo ele ainda, podes herdar a bênção. Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja, meus amados irmãos, no versículo 17, ó. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Veja que ele queria de volta, ele orou a Deus, ele chorou, ele fez de tudo. Tem coisas que a gente decide que não tem mais como voltar atrás, e as pessoas querem estar chorando, as pessoas querem isso. Ah, pastor, eu escolhi ela, mas não era. Já era, não tem, pode chorar. Não tem segundo casamento, não tem eu passar a mão por cima, não tem eu posso te amar em Cristo Jesus, posso fazer de tudo, mas não tem. Então, meus amados irmãos, nós temos que analisar tudo o que a gente vai fazer. Ele não analisou, ele não pensou, ele não orou, ele não apresentou a Deus. Então, veja que, e Deus sabia disso, e Deus já tinha escolhido Jacó, porque ele já tinha revelado para sua mãe. Pode sentar, irmã Tanise, obrigado. O que acontece? Então, meus amados irmãos, nós temos que ter as consequências das nossas decisões. Veja que muitas das vezes a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, mas a gente é ingrato pela nossa casa, a gente é ingrato pela nossa família, a gente é ingrato pelas nossas roupas, a gente coloca as nossas lutas, os nossos problemas, todos à frente das bênçãos que o Senhor está nos dando, e a gente acaba agora amaldiçoando, vivendo debaixo de uma maldição, porém estando com a bênção do Senhor próximo de nós. Quantas pessoas você conhece que estavam na bênção e acabaram escolhendo a maldição? Veja que nós falamos, Jesus Cristo veio para salvar o seu povo, mas os seus não o conheceram, e se tornou o que? Uma maldição para eles, porque eles foram condenados. Eles condenaram Jesus. Veja que a bênção do Senhor vem, ela nos alcança, só que muitas das vezes nós queremos voltar atrás. Veja que os anjos chegaram para a mulher de Ló, mas ela ficou pensando para trás, e a sua vida não andava. Muitas das vezes Deus querendo fazer com que a gente ande, com que a gente avance, mas, meus amados irmãos, as pessoas escolhem a maldição. Pastor, mas tu falou que ia nos dar uma direção para que a gente venha escolher melhor, para que a gente venha saber. Hoje o que mais tem são crentes que estão dentro da igreja, cristãos inconsequentes. Por que inconsequentes? Porque eles não calculam aquilo que vai acontecer na frente. Se Esaú analisasse, eu vou perder a minha bênção, a bênção que vai ser carregada por gerações e gerações, a bênção do Senhor, a bênção de Abraão, Isaac, que estava sobre Jacó, que veio para Jacó. Se eu analisasse, ele analisasse, ele não venderia por pouco. E hoje por pouca coisa as pessoas perdem as bênçãos do Senhor. O teu casamento é uma bênção do Senhor, porque Deus que uniu o homem e a mulher, mas muitas das vezes nós fizemos com que o casamento venha se tornar uma maldição, com brigas, com contendas, com confusões. Isso tudo a gente tem que analisar. Muitas das vezes aconteceu até mesmo com nós pela preocupação, e o diabo é astuto, pega até mesmo o pastor. Eu estou entrando agora já no 3º filho, e eu pensei, Senhor, eu tenho que fazer a obra, e o Senhor me deu mais um filho. Aí quando eu vi que o Espírito Santo dentro de mim já começou a me repreender, eu disse, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Então, meus amados irmãos, tu vê que a gente começa a colocar preocupação no nosso lugar. Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou fazer a obra? E aí a gente vive debaixo de opressão demoníaca, debaixo de maldição, e acaba de esquecer de confiar no Senhor. E por não confiar no Senhor, a gente acaba ficando atribulado. E muitas das vezes quer até amaldiçoar o filho, quer amaldiçoar o casamento, na hora da briga, na hora da confusão, amaldiçoa, fala palavras de maldição. E isso nós temos que muito que vigiar, porque esse Deus nos deu é bênção. Então Deus, ele não dá um fardo maior do que nós vamos carregar. O ministério, por exemplo, eu sou pastor. Para se salvar não precisa ser pastor. Ou precisa ser pastor para se salvar? Não precisa. Mas Deus escolheu a mim, escolheu o pastor Jades, escolheu o pastor dessa obra. Se eu largar do arado, aí o pastorado se torna o quê? Uma maldição na minha vida. E aí a gente fica andando e não sabe por que não consegue andar.
Porque a gente insiste em escolher a maldição do que a bênção. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas que estão debaixo da bênção do Senhor e acabam fazendo as escolhas erradas porque não pensam o que vai acontecer lá na frente. Eu sei que se eu me separar vai afetar meu filho. Eu sei que se eu não educar meus filhos vai afetar o mundo em tragar, porque o mundo já é do maligno e eles estão loucos para pegar. Então, se eu não educar, se eu não mostrar, eu sei, meus amados irmãos, se eu largar do arado, Deus vai pesar na minha mão. Eu sei que se eu não orar, não buscar, eu vou me desviar. E se eu me desviar, eu volto para o mundo. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? A gente tem que analisar o que vai acontecer lá na frente. Meus amados irmãos, eu estive meditando hoje. Muitas pessoas pensam que ser pastor, olha, é uma bênção de Deus, mas não, só quem é pastor sabe. Só quem é pastor, se você tivesse na nossa pele, vocês iam entender, não iam nem querer mais ser pastor. Você não ia querer. Porque hoje todo mundo, eu vejo muitas das vezes pessoas que estavam aqui na bênção, pregando, louvando, mas queriam tomar a frente da obra, queriam ser pastor, queriam fazer aquilo, estavam na bênção, e hoje estão desviados da presença de Deus, porque se achou que era alguma coisa. A gente não pode nunca achar que é alguma coisa, porque é Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo, somos dependentes de uma igreja, para que nós estivemos juntos numa unidade. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não deixa com que a bênção do Senhor fique onde Deus te colocou, que no momento certo Ele vai te exaltar, Ele vai te capacitar. Então faça tudo passo a passo. Então, meus amados irmãos, ser pastor não é só expulsar demônios, ser pastor não é só aconselhar espiritualmente, é problema de igreja, é isso, é varar, é pagar conta, é isso, aquilo, é ficar, olha, não vai fechar o aluguel, olha aí, não está fechando, é diversas preocupações, é ali. Então, em nome do Senhor Jesus, fique, eu prego isso porque o Espírito Santo de Deus está pedindo para que eu pregue, para que eu anuncie, porque se eu pregasse antes, talvez eu perderia menos almas para Satanás. Talvez eu perderia menos almas se elas pensassem, tem que pregar mesmo para os irmãos que estão aqui, porque essa igreja que Deus constituiu na terra não é a placa, mas é a obra que Deus colocou. Uma obra que Deus colocou para nós, pastores, apacentar, para nós cuidar. Muitos chamam até pastor ali de pastor já de pai, né? Então, mas é as coisas que eu sou 10 anos crente, meus amados irmãos. Eu nunca vi uma obra que ajude em cesta básica os membros. Eu vi sim membros passando fome, sem o gás, sofrendo dentro da igreja, e o pastor sem poder tirar o dinheiro do caixa. Muitos irmãos que vieram aí congregar conosco ali da Deus Amor, que estão cuidando de obra, falavam não podia pegar nada. Hoje a gente não pega R$1 deles, eles vão lá, compram o que quer, trabalham naquilo que para o crescimento da obra. Os nossos irmãos de Arroio Grande, a gente foi lá, se esforçou, botou cadeira, fui lá com meu filho ali, bebê, recém-nascido, coisas que muitos não fazem. Existem pessoas que congregaram 1000 anos no Deus Amor, nunca viram o Davi Miranda, nunca chegaram perto do Davi Miranda, e estão lá até hoje por causa do Davi Miranda. Então são pessoas que estão fazendo que fazem com que a idolatria, com todo respeito, meus amados irmãos, mas eu tenho que falar, porque você está debaixo da bênção. Essa obra é uma bênção de Deus. A gente não ensina nada de errado, a gente não fala nada de errado, a gente não instrui. Tudo que a gente faz para vocês é para que você venha crescer espiritualmente, para que você venha pregar. Quantas pessoas estão com os talentos enterrados dentro da igreja, que não recebem oportunidade nem para testemunho? Hoje você tem a oportunidade de abrir um culto, de louvar, de pregar. Nós ensinamos, nós queremos que você desenvolva, com que você faça as coisas de Deus, que você cresça espiritualmente. E hoje as pessoas não conseguem nem testemunhar. Vai nas igrejas, pergunta, é sempre as mesmas pessoas. Vem pessoa de lá de cá, e a pessoa que está ali dizimando, ofertando, ajudando, não cresce espiritualmente. E nós não temos essa visão. Nós temos uma visão totalmente com que as pessoas venham estar crescendo espiritualmente. As pessoas, a gente faz, meus amados irmãos, muitas pessoas ali que atendo através do telefone, são pessoas que congregam nas suas igrejas. Vocês pensam que no YouTube ali não tem pessoas que congregam? Tem pessoas que não congregam. A gente está dando um auxílio para as pessoas que não congregam, mas as pessoas que congregam pedem o auxílio para nós. Aí eu paro e penso, cadê o pastor que não ora? Cadê o pastor que não ajuda? Tem pessoas que nem congregam comigo já faz 2 anos, mas sempre quando aperta eles me ligam: pastor, posso voltar? Pastor, posso isso? Pastor, meu casamento, estou separado. E nós ali, que Deus abençoe, a porta está aberta, a porta está aberta. Então, meus amados irmãos, veja que se você parar para analisar o tempo que você é cristão,
Igreja como essa, eu não estou puxando a sardinha para o nosso lado, eu estou pedindo para que você decida, para que tu venha analisar. Então, para que tu venha analisar, você está debaixo sim da bênção do Senhor. Muitas pessoas que estão congregando nessa obra estão sendo abençoadas, que Deus tira da situação, está sendo abençoado. Até mesmo pessoas são tocadas em abençoar, em ajudar, prosperar. Então, se for parar para analisar, por que eu estou pregando isso, que o Espírito Santo de Deus está mandando também eu alertar? Porque eu estava levando para um outro caminho, mas Deus que mandou dizer. Por quê? Para que depois o diabo não venha falar na cabeça de vocês. Muitas das vezes o diabo fala, sai dali, sai da igreja, isso, aquilo. Vem, o diabo usa uma pessoa, encosta e fala, olha aí, ó, tu está lá há tanto tempo. E usa pessoas para encostar, para te tirar da bênção. Não vai te dizer, não, lá é bênção. Eu nunca vi uma igreja que ajuda. Eu nunca vi uma igreja que ajuda, que dá oportunidade, que faz ali com que a vida espiritual cresça. A gente pegou o carro, atravessou o Brasil para ir lá abrir igreja com os irmãos, fazendo tudo, e os irmãos sabem, os irmãos vê, e não é só aqui em Porto Alegre também. Eu creio que lá em Belém do Pará também tem muitas coisas. A gente ajuda os irmãos da África, ajuda os irmãos disso, daquilo. Então, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, você está debaixo da bênção. Não saia da bênção. Fica debaixo da bênção do Senhor, que na hora certa Ele vai te exaltar. Na hora certa, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então, se tu tem o desejo de ser um pastor, uma missionária, espera, acalma, nos ajude, porque eu e o pastor Jade sozinho não vamos conseguir. Nos ajude a ganhar almas para Jesus, porque todos que estão aqui não são minhas ovelhas, são ovelhas de Jesus. Foi Jesus que trabalhou vocês, foi Jesus que lapidou, é Jesus que está trabalhando nos corações. Então eu sei que são almas de Jesus, e grande vai ser a responsabilidade. Abre a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo de número 3. Abre a tua Bíblia lá, que nós vamos ver. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas, irmãos, eram alimentadas, pagavam aluguel. Eu nunca vi uma igreja que paga o aluguel, que faz tudo. E as pessoas escolheram a maldição do que a obediência. E hoje ficam amaldiçoando, ficam vivendo aquela vida medíocre, que não cresce espiritualmente, que está se afundando mais, mas não conhece, não consegue reconhecer. Porque eu não conheço, amados irmãos. E vou dizer para os irmãos sinceramente, diante do altar do Senhor, eu não tenho salário, pastor Jader não tem salário. A gente ajuda mais os membros, ajuda mais as obras do que até mesmo nós. A gente passa por luta, passa por prova, dando glória a Deus, glorificando a Deus. Mas a nossa preocupação é fazer uma casa missionária, para os irmãos ajudar, para crescer, para quando eles estiverem agora consolidado, eles estão ali com um casamento no altar, para que a pombagira não venha tentar o seu chamado, o seu ministério. E o que vai acontecer? E eles vão sair daqui para cuidar uma obra, para mim poder ir lá pregar, para mim poder te auxiliar espiritualmente, para você ser pastor de uma obra da igreja. É para isso que quer. Então por isso que é necessário pregar isso no altar. É necessário falar com a igreja, porque vem o diabo e faz a tua cabeça, vem o diabo e vai fazer a cabeça das ovelhas. E eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E Deus sabe por que eu estou pregando isso. Deus sabe. Então, meus amados irmãos, seja grato com aqueles que estão te estendendo a mão. Seja grato com aqueles que estão te ajudando. Gratidão. Seja grato com aquele que estende a mão, aquele que na hora de... Eu recebo ligação 1h30 da manhã, 2 da manhã, o pastor já atendeu o rapaz 2 da manhã, a gente atende, tudo isso com filho, com casa, um monte de coisas. Então a gente faz, então seja grato. Daí muitas das vezes as pessoas, até mesmo no YouTube, até mesmo no canal, a gente está orando, oram, a gente responde, faz tudo, e quando eles não gostam de um ensinamento, eles saem e saem falando mal. Seja grato, meus amados irmãos, por qualquer pessoa. A gratidão, veja que eu falei que a gente muitas das vezes não é grato nem a Deus. Se a pessoa não consegue ser grato a Deus pela casa, pela família, pelo carro, pela gasolina, pelo alimento, não consegue ser grato a Deus pelas roupas, como é que vai ser grato ao homem? Como é que vai ser grato ao seu irmão? Jamais. E gratidão não é uma questão de honra. Gratidão é uma questão de gratidão simples. Eu sou grato com as pessoas que me ajudaram. Eu sou grato com as pessoas que estenderam a mão. Eu sou grato com as pessoas que me ajudam. Eu sou grato, gratidão. Não é passar a mão por cima, é ensinar o correto e o certo. Mas seja grato, meus irmãos. A gratidão, ela vem de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. E para salvar mais pessoas. Mas o povo é ingrato. Parece que a cruz não é suficiente. Eles querem o carro, eles querem a bênção, eles querem isso, eles querem aquilo, se entristece. Mas a gratidão, ela vem do Senhor. Busque a Deus a gratidão em nome do Senhor Jesus. Vamos
ler Tiago, capítulo de número 3. Olha só, meus amados irmãos, uma coisa muito terrível. Olha o que diz Tiago número 3, olha só. 3, vamos ler só o primeiro, ó. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos o juízo mais severo. Tá vendo? Hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer apacentar, todo mundo quer dar ensinamento, todo mundo abre uma live, todo mundo abre isso, aquilo, todo mundo quer ser mestre. E a Bíblia está dizendo, ó, vós não sejais muito de vós mestres. Por quê? Porque naquele grande dia o juízo vai ser maior. Eu vou dar conta de tudo que eu estou ensinando aqui para vocês. Ele vai me cobrar se eu ensinei certo, se eu ensinei errado. E por isso que hoje está causando uma grande confusão, porque cada um ensina e ensina uma coisa. Analise quem é o pastor que está ensinando. Analise se Jesus confiou um rebanho para ele. Ele é pastor, ele está apacentando, ele está cuidando de algum rebanho. Porque se Deus não deu nenhum rebanho para ele apacentar, se ele não tem nenhuma igreja para cuidar, por que Deus deu um canal para ele no YouTube? Vocês pararam para analisar? É só você analisar as escolhas. E aí você está lá recebendo ensinamento de pessoas que querem ensinar atrás da câmera, mas não quer ensinar pagando o preço que um pastor aqui paga. Porque a obra de Deus não é o YouTube. A obra de Deus é dia a dia. A obra de Deus é ir lá. A obra de Deus é ir aqui. A obra de Deus é apacentar. A obra de Deus é escutar os irmãos, é resolver problemas na igreja. E isso ninguém quer. Mas agora falar de Jesus, pregar de Jesus, dizer que é sábio, que tem sabedoria, isso daí todo mundo quer, meus irmãos. Então veja que está todo mundo querendo instruir. Eu vejo até as varoas, com todo respeito, mas a Bíblia diz que não pode ensinar. Mas aí então, veja que, mas os homens ensinam. Então um erro, eu vou fazer com um erro eu vou corrigir outro. É a mesma coisa que tu dizer, não pode roubar. Não, mas eu roubei para dar para os pobres. Robin Hood, eu roubei para dar para os pobres. Então tu está fazendo algo errado para justificar alguma coisa certa. Dar para os pobres é correto, mas roubar é errado. Então não podemos justificar pelo errado. Nós temos que justificar pelo correto. Então o correto diz, não cabe a instruir. Então por isso que Deus levantou os líderes, levantou aí. Então hoje está todo mundo instruindo. Então cuidado, meus amados irmãos, porque cada ensinamento que você busca vale a tua salvação. Cada ensinamento que você busca. Hoje ali no grupo perguntaram, eu falei, eu sou pastor, eu vou dar conta no dia do juízo. A minha posição é essa. Passei ali para os irmãos a minha posição. Se vai acreditar, porque eu sou responsável pelo que eu prego, não pelo que as pessoas vivem. Não se as pessoas vão aceitar ou não. Eu sou responsável e vou responder no dia do juízo final pelos ensinamentos que estão sendo dados na igreja. Porque está tudo registrado, meus amados irmãos. Eu tenho registro do meu filho com 1 mês, 2 meses, 3 meses. E Deus tem registro de cada segundo, de cada pregação. Tudo está registrado. Se um celular consegue gravar momentos de foto, de vídeos, o que dirá naquele dia do grande juízo? Deus vai mostrar. Tudo que ele ensinou, coisa que eu não mandei ensinar. Então é necessário nós entender as escolhas. E eu digo para os irmãos, nos ajude. Nos ajude, você que está conosco, nos ajude. Problemas todos nós vamos ter, nós queremos ajudar sim os problemas, nós vamos orar, nós vamos fazer isso. Mas não traga problemas que sejam inconvenientes, coisinhas pequenas. Isso irmã, isso irmão, isso. Não, nós estamos indo tudo para o céu, vamos se organizar. Vamos andar tudo para o mesmo caminho. Olha aí, problema disso, probleminhas pequenos, meus amados irmãos, de jardim de infância, mas nós já estamos adultos na presença de Deus. Nos ajude para nós poder ajudar mais pessoas, para nós poder estar ajudando vocês, para que vocês também venham crescer espiritualmente. Nos ajude, meus amados irmãos. Se Deus colocou para pregar, prega. Se Deus colocou para abrir culto, abra culto. Se Deus colocou para orar, ore. Nos ajude, meus irmãos. Porque se eu não estou pregando, se eu não estou abrindo culto, se eu não estou ali, é porque eu estou fazendo outra coisa para Deus. E a gente faz de tudo para ajudar, porque a gente quer ver o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos. Ainda em Tiago capítulo 3, no versículo Tiago 3, no versículo de número 10, da mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Então veja, meus amados irmãos, a nossa boca, ela provém de bênção e de maldição. Então, meus amados irmãos, muitas das vezes a gente está na bênção, mas profere palavras de maldição. Muitas das vezes a gente está na bênção, mas profere: meu marido, meu filho, que criança é essa? Quantas pessoas já vi a mãe chamando: olha que demônio esse guri,
esse guri é um capeta, esse guri é isso. Quantas mães eu já vi amaldiçoando o filho? A palavra tem poder, meus irmãos. Uma mãe amaldiçoando o filho sem saber. E tu vê que eu nunca vi uma mãe que amaldiçoa o filho dizendo: não, esse filho é uma praga, esse guri, é um capeta esse guri. Quando amaldiçoa o filho, eu não lembro delas pedir perdão. Muito difícil. Senhor Jesus, perdão por eu amaldiçoar minha criança. Não vê, porque o diabo trabalha em oculto. E aí aquela criança vive por debaixo de maldição da mãe a vida toda. E aí não anda e a gente não percebe. Por que a palavra do pai e da mãe tem poder? Por quê? Porque Deus te constituiu como autoridade para conceber um filho. E o que acontecia quando eles estavam prestes a morrer, ou eles estavam prestes a fazer? Jacó estendia as mãos e abençoava os seus filhos. Jacó trouxe os 12, vinha abençoando todo mundo. Rubem, tu é isso. Abençoou um a um. Então nós temos que fazer abençoar os nossos filhos, colocar a mão na cabeça dele, falar: tu é bênção, tu vai ser um servo de Deus, tu vai mudar, tu está nessa situação, mas vai sair. Tu tem que abençoar teu casamento, tu tem que falar: o meu marido está assim, mas em nome do Senhor Jesus ele vai mudar. A esposa está assim, mas em nome de Jesus vai mudar. Porque se tu aceita, tu está dando ênfase para a maldição. Mas se tu abençoa, tu quebra toda a maldição da tua casa, da tua família, e as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Oh, glória a Deus! Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus, que nós estaremos orando. Poderoso Deus, eterno Pai, abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, a casa, a família. E que sim, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais nos corações dos nossos irmãos. E que o Senhor venha levar cada um em segurança. Fala, Senhor Jesus, ó Deus, com aqueles, Senhor Jesus, que estão nos ouvindo. Fala com a vida de cada um dos meus irmãos. E que essas bênçãos do Senhor venham acompanhar casas, famílias. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar direção para o teu rebanho. E em nome do Senhor Jesus, teu nome venha ser glorificado. Eu te entrego o teu povo, Pai, tuas ovelhas. Guia no caminho da retidão, conforme a tua justiça, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém, amém. E aplaude ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Deus é bom e o diabo não presta, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai falar mais nos corações. Hoje o Espírito Santo de Deus pediu para que falasse também, até mesmo com o rebanho, com a igreja, em nome do Senhor Jesus. E Deus, ele nos mostra os tempos da igreja. A nossa igreja passou um tempo de muita provação. A gente ficou muito tempo parado também através da pandemia. Acho que deu um mês e meio. A gente passou por muita provação. Teve o tempo da provação. Depois Deus nos mostrou que era o tempo de nós buscar, de nós clamar, se fortalecer espiritualmente, porque nós estávamos fracos espiritualmente. E Deus mostrou. Então, onde a gente fez a campanha de oração, 7 dias, a gente subiu no monte, se revestimos, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus me mostrou agora que o tempo da igreja é o tempo para que a gente venha fazer a obra de Deus. É chegado o tempo da igreja fazer a obra de Deus. Então, os irmãos que pregam, os irmãos que louvam, os irmãos que estão para fazer a obra, se preparem. Não diga: pastor, eu não estou preparado, não sei que amanhã eu não vou pregar, amanhã eu não vou louvar, amanhã não rejeite de fazer a obra de Deus, meus irmãos. Não diga não para Deus, não é para mim. É uma alma que Deus quer te usar para ter uma palavra, é uma alma que Deus quer te usar para orar. De Deus, que depois o refrigério Ele dá. Então tudo tem seu tempo. Teve o tempo de provação, passamos. Teve o tempo de calúnia, passamos. Teve o tempo ali de esfriamento espiritual, passamos. Agora, tempo de obra de Deus. Se prepare, busque, já medita numa palavra, já ora, já Deus já me dá isso. E vamos todos ganhar almas para Jesus. Vamos fazer, vamos se colocar na presença de Deus. Porque vocês não estão fazendo para mim, a recompensa vem de Deus. É do Senhor e Deus vai abençoar. Então amanhã nós estaremos ali na igreja de Viamão. Nós pegamos o compromisso, segunda e na quinta, de fazer o culto ali. Sábado nós teremos um culto no lar, lá na Alameda. Vamos lá ali com nosso irmão Alex preparando para ir nós ir lá. Nós vamos ir lá no local, fazer um culto no lar, porque também Deus quer que a gente venha fazer o culto no lar. Sexta-feira tem culto aqui e domingo também tem. Então a gente ficou um monte de tempo parado, mas agora é Deus que está fazendo a igreja. Vamos se movimentar, é hora de fazer a obra, é hora de fazer, é hora de buscar. Então é hora de buscar. E quem puder, no sábado de manhã, aí é quem puder, nós vamos estar fazendo a consagração. Primeiro dia de consagração nós vamos fazer lá na igreja de Viamão, ali de Madeira. Está consagrando, orando o lugar ali, para que Deus venha
está dando a vitória em nome do Senhor Jesus. Consagração das 9 da manhã até meio-dia, em nome do Senhor Jesus no sábado. E às noites, às 20 horas, que nós vamos lá estar pregando. Então é tempo de fazer a obra, meus irmãos. Parou a chuva, parou o frio. Deus nos fortaleceu espiritualmente. Agora nós temos que pegar essa presença de Deus que nós temos e carregar para mais vidas. O vaso tem que transbordar. E o que está transbordando passa para os outros irmãos. Amém, igreja? Amém. Então, se Deus é por nós, agindo Deus, eu e minha casa. 1, 2, 3. Glória a Deus. Os irmãos cumprimentam os irmãos, as irmãs cumprimentam as irmãs, em nome de Jesus.